Teria aqui e fechou. Estamos live. Estamos live. Tá tudo funcionando. Então fechou. Vamos começar aqui a conversa. Vamos falar hoje sobre Unreal Engine 5, framework novo e a inteligência artificial e processamento de imagens. Hoje, com meu amigo ilustre, Júnior. E aí, Júnior? Tá E presente? aí, beleza? Bom, não estou acostumado a fazer live, né? Então, acho importante me apresentar para a galera que o pessoal não me conhece, né? Meu nome é Júnior, né? O pessoal me conhece às vezes na internet por Deutscher Júnior, que é meu sobrenome. Eu trabalho com 3D há muitos anos, diga-se mais de 20 anos. Hoje eu trabalho na Signa Digital, sou supervisor na área de 3D e VFX. E o Magno me convidou aí para participar, né, e comentar um pouco, né? Essa semana foi uma semana com esse lançamento da Unreal Engine. Então é isso aí, acho que ao longo da live aí, se tiverem dúvidas aí ou quiserem saber mais detalhes a respeito do que eu faço, eu vou falando. Né? Mas basicamente é isso aí. Há quanto tempo você trabalha já no 3D? Cara, na verdade eu perdi a conta já, mas é mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos. É, logicamente que desde o começo não foi com tanta intensidade, né? Porque eu era no começo apenas um entusiasta, Uhum. e como não havia internet, então foi bem gradativo. O meu aprendizado foi praticamente sozinho, não tinha ninguém para me ensinar, não tinha curso, não tinha nada. Eu fui aprendendo a trabalhar primeiro com o 3ds 4DOS e depois eu fui passando para outras plataformas. Eu trabalhei um pouco com 3D com o Mac, com um programa chamado Studio Strata. Uhum. E depois, quando eu voltei para os PCs, eu continuei com o 3D Max novamente. Daí o 3ds já não era mais 3ds, ele já era 3D Max. Tinha mudado. E até hoje eu trabalho com o 3D Studio Max e mais alguns softwares, né? Uhum. Quando você trabalhou, antes da Novo Conto, chegou a trabalhar full time em outra empresa de 3D? Não, né? Eu acho que na Novo Conto foi o teu primeiro full time, não foi? Trabalhando com 3D, com design. Não, deixa eu Não ver. foi ali que tu pegou e tinha saído do Banco do Brasil para trabalhar em agência? Foi no Novo Conto? Não, não. Tinha sido antes? Na verdade, eu comecei no Banco do Brasil como estagiário, né? Eu descobri que daí eu não, eu estudava contabilidade, Uhum. mas os 2 anos de estágio no banco serviu para eu saber que eu não queria aquele caminho para mim, né? O caminho do banco é uma via cruz que eu não queria, não era muito o que eu queria fazer. Eu saí, fui trabalhar primeiro numa gráfica, Aham. gráfica offset, Uhum. onde que eu tinha que fazer as artes, os panfletos, essas coisas assim. De lá eu fui para uma outra gráficazinha, depois eu fui para um birô de pré-impressão e ali foi onde que eu desenvolvi mais a minha parte de 3D. Uhum. Eu fiquei muitos anos ali trabalhando e eu comecei a utilizar o 3D como ferramenta de criatividade, como uma ferramenta diferente para fazer. Eu criava muitas estampas de camiseta. Eu Uhum. trabalhava para uma empresa que fazia estampas de camiseta e eu comecei a colocar em prática assim. Depois eu fui começando a fazer vídeos e foi depois que eu saí daí que eu fui para a Novocom, que é a agência onde que a gente se conheceu lá. Então eu trabalhei algum tempo ali e depois eu fui para uma produtora de vídeo. Sim. Trabalhei 8 anos nessa produtora de vídeo, fazendo muita coisa em 3D, desde vinheta, comerciais e muita coisa para varejo. Sim. E depois eu abri um escritório, um estúdio, mas por conta de algumas questões, acabamos não continuando com o estúdio e hoje eu trabalho na Signa Digital. Então, mais ou menos o resumo da minha carreira em 3D é isso aí. É porque eu te pergunto porque só naquela história ali de Novo Conde já foram 17 anos já. Pois é.
Então, e ali eu já trabalhava há alguns anos já. Então. Então, na verdade, pelo que eu tô lembrado, assim, teve o aniversário de 25 anos, eu acho, agora do 3DS. Uhum. E eu fiquei pensando, meu, cara, mano, tô ficando velho. Aham, bacana. Trabalhei com as primeiras versões dele. É. Vamos lá, então. O assunto vai ser bacana porque a gente está falando hoje, então, dessa questão do... A gente vai falar sobre a questão desse engine de jogo, que não é uma coisa que o Júnior trabalha, mas a gente vai falar sobre a questão do processamento de imagens, a gente vai conversar sobre a inteligência artificial, quais são os impactos que vai ter com relação a isso. Eu vou conversar sobre essa questão da influência que eu vivo falando e eu acho que acredito que tem muita gente que não cai a ficha sobre a questão da automação, que as pessoas daqui a pouco a gente não vai mais ter cargo administrativo, está automatizando cada vez mais os trabalhos das pessoas e vai ser muito mais rápido do que as pessoas imaginam, né? Então, aqui é um dos exemplos e o Júnior vai poder falar como profissional da área sobre como que isso aqui está sendo, como que está se desenvolvendo essa questão, tá? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar do que a Unreal Engine. Ela é uma biblioteca para jogos, então o programador, para ele não ter que desenvolver o baixo nível do jogo, ele vai poder usar a Unreal para poder fazer essa abstração para ele ter menos trabalho com relação ao desenvolvimento dos jogos. E daí essa semana eles lançaram um demo e tem vários detalhes, eu vou tocar aqui no o vídeo para a gente poder comentar rapidamente o que foi apresentado. Então, aqui está. Então, vou acelerar aqui um pouco. Aqui ele comenta sobre o jogo. Vou pegar aqui o primeiro ponto, que é a parte de detalhes. Então, o primeiro ponto que a gente vê bastante detalhe, né, a qualidade da imagem é muito boa, rico em detalhes, tu vê a rocha caindo, poeira e tal. Então isso aí é bem bacana. Só que o principal ponto é que isso aí está sendo feito em tempo real. Diferente de um vídeo sendo rolado, ele está mostrando aqui os detalhes das pedras e está sendo desenvolvido em tempo real. Como que isso aqui geralmente é feito? Vamos lá. Geralmente, para o software ser rápido, o que a gente faz? A gente pega, vai um designer, monta essa textura, tira uma foto e aplica em cima de uma camada lisa. Então, na verdade, muitas vezes esse ambiente ele não ele não é aquele monte, ele não faz aquelas pedrinhas ali e manda renderizar. Ele faz uma textura de pedra e aplica uma foto em cima como se fosse uma foto na parede. Não tem uma floresta no fundo, tem uma foto, né? E isso reduz a quantidade de complexidade para o software processar. Nessa tela aqui, Júnior, tu tá vendo minha tela, né? Sim. Tá ótimo. Nessa tela aqui, a gente está vendo a quantidade de detalhes que a gente tem de objetos. Cada imagenzinha diferente é um vetor, é uma face, é um polígono diferente que o software está renderizando em tempo real. Então a gente está falando de bilhões de objetos que está sendo renderizado em tempo real e é realmente algo bastante impressionante e que a gente não tinha até pouco tempo atrás, né? Então aqui ele está mostrando sobre essa questão do poder de processamento que a gente que tem nessa engine nova. Então vamos lá. Ele vai comentar sobre isso. Daí o próximo ponto é a questão da iluminação. A iluminação é um outro ponto muito custoso para a programação. Imagina que tu tem um ponto de luz, tá? E esse ponto de luz, ele tem que executar em todos os... e, opa, isso aqui.
Eu tenho um ponto de luz aqui. Imagine que desses pontos de luz eu tenho que emitir... Não precisa emitir para cima porque lá eu não vou usar, né? Mas vamos supor que minha cena está aqui para baixo, que é o caso ali. Ele vai pegar esse ponto aqui e vai executar ele. Ele vai bater no material, vai verificar o nível de reflexão desse material, a cor que ele tem, e vai refletir, de acordo com o ângulo, né? De acordo com o material. Se, por exemplo, é um espelho refletido, ele tem 100% de reflexão, a luz vai e volta, tá? Até ter uma degradação dessa luz. Imagine que seja 10%. Ele está em ângulo, ele vai fazer o quê? Vai bater nesse material e refletir em outro material 10% dessa cor. Então, por exemplo, ele dá um reflexo vermelho, dá um reflexo em azul, enfim, de acordo com a cor que tu tem aqui. Agora tu imagina que são milhões de pontos que tu vai estar saindo daqui desse ponto de luz, né? Por exemplo, se for um sol, ele vai pegar uma camada inteira e vai soltar luz para tudo que é canto. E ele está calculando, olha só com a velocidade com que ele fez a variação de luz. Então, aqui, essa reflexão em milhões de objetos, e é isso que está acontecendo aqui, isso tudo em tempo real. Olha lá, ele mexeu na luz e teve resposta em tempo real. Olha lá. Olha lá. É absurdo o processamento que a gente está falando aqui. Opa, peraí. Esqueci de cortar o meu. Deixa eu me meter um pouquinho, Magno. Pode falar? Existe uma coisa no 3D que se chama iluminação global, né? Uhum. E é mais ou menos isso que tu está falando. O que tu está descrevendo é a iluminação global. Isso. Antigamente, por exemplo, ó, exatamente nesse frame aí, ó, dá para ver como era antigamente. Então, se tu voltar ali, por favor, nesse frame que estava bem, não tinha um rebatimento ainda. Era um pouquinho mais para frente ele desligou o GI, né? O que acontece, né, no 3D sem o GI? Cada raio ele vai aí, pode parar aí. Então é exatamente como ele está aí. O raio bate em qualquer superfície e acaba. Uhum. É assim que acontece no 3D sem o GI, que é o Global Illumination, né? Uhum. Depois de muito tempo, muitos anos já a gente já trabalhava com 3D, a gente tentava fazer a simulação dessa iluminação global colocando mais luzes. Então, o que a gente fazia? Por exemplo, se eu sei que vai ter uma segunda luz, porque bateu forte no chão a luz do sol, eu botava uma outra luz iluminando essas pedras por trás e uma outra luz lá dentro e assim por diante até o momento em que a cena ficava pronta. E eu quero dar um exemplo aqui, por exemplo, do Vida de Inseto, que foi feito pela Pixar, acho que foi um dos primeiros, logo depois do Toy Story, já foi feito Vida de Inseto. As cenas tinham em média 200 luzes por cenário e demorava mais de 20 horas para ficar pronto o render já naquele tempo, né? Mas assim, era feito um fake da iluminação global. Depois de muito tempo, surgiu a iluminação global, que daí a gente não precisou mais ficar colocando um monte de luzes, né? Hoje em dia a gente consegue fazer de forma bem mais simples. E o que ele está demonstrando aí é a possibilidade agora de se usar a iluminação global em tempo real, que era o maior desafio em termos de iluminação. Uhum. Mas só para fazer esse parênteses aí. E eu acho que é interessante, porque isso que você está comentando é exatamente o que a gente está, é o ponto. A quantidade de trabalho que a gente tem, ou tinha, e para onde está caminhando essa questão da evolução e automação da parte de... por causa do software, por causa das melhorias que a gente está tendo em hardware e tudo mais. Então vamos lá. Daí ele vai continuar e logo em seguida ele já vai mostrar a questão de fluidos, né? Então tu vê uma riqueza em detalhes, né? Eles pegaram de propósito aqui um cenário que tem bastante, tu vê aí pedra caindo, os objetos, como ela pega e tu não tá pegando no nada, que geralmente a gente via isso, né? Via o personagem pegando numa parede lisa, tu vê os detalhes na questão da poeira, e agora ela vai pegar a questão de água, fluido de água, que é outro ponto também muito interessante. Você tem que pensar que para tu simular fluido de água é muita molécula, porque para ser preciso tem que processar, tem que fazer os cálculos no nível de molécula, né?
Então, como é que as moléculas iam se comportar quando o pé da pessoa bate no chão, quando tem aquele movimento de água descendo, daí uma bate, daí tem que fazer a colisão e a consequência dessa questão dessas moléculas batendo umas nas outras, né? Então, até isso mesmo está sendo feito aqui aqui ó, a precisão que a gente tem nessa questão do movimento. Daí eu acho que o próximo ponto, interessante a gente vir para cá, que é onde que tem, a gente está falando, ó, detalhe aqui, ela pegando realmente no material, porque é um objeto, não é um objeto quadradão que tem uma foto estampada em cima. De novo, ele mostra a questão do processamento de imagem, da questão da iluminação. Aqui, ó, todas essas baratas aqui, ó, ratos, ela tá sendo, evitando a luz, ó, tudo isso está sendo processado em tempo real. E daí tu tem um outro algoritmo chamado, como que é, Niagara, que faz esse cálculo de enxame, né? O pessoal que está no YouTube, no Instagram, confere lá no YouTube. Coloquei o link aí, confere no YouTube, vocês vão poder acompanhar o que a gente está vendo. Esse objeto, aqui, a gente está vendo, ele tem cerca de 1 bilhão de polígonos ali, que compõem esse objeto. Não é um objeto pré-renderizado, pronto, de novo, não é foto, ele está ali, está sendo processado em tempo real. Quando ela vai para essa sala, a gente está falando de centenas de bilhões de polígonos, tá? Depois, mais para frente, se eu não estou enganado, ele chega a trilhões de polígonos. Então é um negócio absurdo mesmo. São vários daqueles objetos que ele viu, que ela mostrou antes. Então vou acelerar um pouquinho aqui. Vou mostrar abrindo aqui, ó. Olha a quantidade de elemento e a quantidade que a gente tem nesse jogo. Poeira, fumacinha, tudo. Tudo isso aqui está sendo tudo calculado, tudo em tempo real. É absurdo o processamento. A gente já vai conversar. Um ponto que é interessante, vou liberar que meu cachorro tá chorando. O Júnior, comenta aí sobre a questão de quanto tempo demoraria para processar um vídeo desse aí no normal, no render. Pois é. É bom a gente ter em mente, né, que quando a gente está falando desse número, né, de bilhões, pode soar como normal, né? Bilhões de polígonos, porque é o computador, né, e tal. Então, o pessoal às vezes não tem noção, representaria, né, esses bilhões e às vezes até trilhões de polígonos que estão nessa cena, né? O jogo, né, como o Magno estava falando ali, ele é muito otimizado. Então, muitas vezes, você está vendo aquela quantidade de detalhes por conta de algumas tecnologias que a gente acaba agregando no projeto e que vão fazer com que o jogo tenha essa quantidade de detalhes mesmo sem ter... Só que a questão é que um dia, em algum momento do projeto, o jogo teve essa quantidade de polígonos, não o jogo, mas os modelos. Então, hoje em dia, os modelos eles são gerados. Vou usar aqui uma sequência de software que ela pode ser essa, como pode ser outro software. Não precisa ser os que eu vou falar, mas eu vou dar um exemplo do que é mais comumente usado. Você vai fazer um modelo base, um software 3D, que pode ser o 3D Studio Max, o Blender, o Maya, qualquer um deles, e aí você vai exportar ele para o ZBrush, que é um software de modelagem que trabalha com uma tecnologia chamada 2D e meio, pode ser outro software, que ela não é exatamente 3D, mas ela simula o 3D e dentro dela você consegue modelar com uma quantidade imensa de detalhes. Então, um modelo que está dentro do ZBrush, quando você termina de detalhar ele está lá com milhões e milhões de polígonos, né? Mas você não pode exportar ele para o jogo daquele jeito, porque o jogo não vai conseguir processar, né? Pelo menos era assim até hoje e vai continuar mais um tempo ainda sendo assim. A questão é que como que as pessoas fazem, né? Qual é a técnica por trás?
para otimizar isso aí, né? Vai ser exportado o modelo em high poly, ou seja, com todos os polígonos possíveis, e vai ser exportado um modelo em low poly, com uma, tipo, 6 vezes menos polígonos, muitas vezes, até mais às vezes. Então, vamos supor, você vai ter um modelo de 200 milhões de polígonos, e esse modelo vai ser, os detalhes desse modelo vão ser projetados num modelo com 30 mil polígonos. Então, a diferença de quantidade de polígonos é muito grande, mas por tecnologias como Normal Map, Ambient Occlusion, o próprio Bump, Displace, essas tecnologias juntas fazem com que haja uma simulação e seja possível a gente ver essa quantidade de detalhes que a gente está vendo sem os polígonos serem calculados, né? Uhum. São Voltando pré-processados, agora né? à pergunta, são pré-processados, né, com bake, né, que a gente chama, são bakeados no modelo, e você tem a impressão que está vendo aquele detalhe, mas na verdade você está vendo uma sombra que foi gerada antes, ela não resultado de uma luz que está sendo calculada no real time, no caso, né, em tempo real. Mas respondendo agora diretamente a pergunta do Magno, né, muitas vezes um frame desse aí demoraria 10 horas, 5 horas, depende, né, do renderizador, depende da resolução da cena, né? Hoje, como os jogos já estão em 4K, com certeza vai ficar cada vez mais difícil de fazer os renders como a gente faz hoje, né? Esperando por exemplo, né, no cinema, existem cenas ali de Transformers, que demoram mais, mesmo com tudo que a gente tem hoje, ainda as cenas ainda demoram mais de 20 horas para ficarem prontos um frame apenas. Para você movimentar as coisas, né, para cada segundo que passa de animação, no cinema você vai ter 24 frames, né? Então, para você renderizar uma quantidade tão grande assim de frames, Vamos pegar um exemplo é simples muito aqui. Tu custo. falou 5 horas de um frame. A gente tá falando Um de frame. 20, vamos falar de 30 frames por segundo. Tá falando de Ok. 150 horas de renderização por segundo. Se a gente estiver falando Por de uma segundo. se a gente vai Exatamente. falando, a gente estiver falando de um vídeo de tipo 30 segundos de televisão, são 30 segundos, tá falando de nada mais, nada menos de 4.500 horas. Tá falando De de cerca render. de 187 dias de renda. Exatamente. Então, Como 3 que se meses, né? resolve hoje? Não, 6 Como é que se meses. resolve hoje? A gente tem as render farms, né? As render farms fazem o trabalho. O que seria, né? A gente vai ter uma quantidade muito grande de máquinas, né? Processando, e para isso, algumas empresas têm suas próprias render farms e outras empresas têm as suas próprias render farms e ainda contratam as render farms que estão disponíveis para fazer isso, né? Hoje em dia, tanto a ILM quanto a Beta Digital, essas empresas, elas têm as suas próprias render farms, mas para conseguir entregar os trabalhos como Avengers, e outros filmes que precisam, né, tem Homem-Aranha, uma demanda isso. muito grande, Homem-Aranha, são contratados empresas externas que também têm render farms e até servidores com a quantidade muito grande de processamento, onde que cada PC, vamos chamar de PC, né, cada unidade vai puxar um frame e renderizar um frame, né? Então, se você tiver, né, 1.000 máquinas, então depois de 5 horas você vai ter 1.000 frames. Então, você vai estar multiplicando por 1.000 a velocidade. Esse cálculo aí de 187 dias para renderizar ele vai diminuir muito, né? Mesmo assim, trabalhos como Rei Leão, que são totalmente em 3D, que são longa-metragens, mesmo assim eles demoram meses para ficar pronto todas as cenas. Mas hoje em dia se resolve dessa forma, né? E a O que a gente gente está vê, caminhando agora, e a pode gente vê falar. assim que, por exemplo, Avengers é um exemplo.
Geralmente, um filme desse eles gravam em torno de 1 ano no máximo, e depois é 2 anos de pós-produção. Ou seja, pós-produção é 3D. Exatamente. O mais caro do filme é justamente a parte 3D, porque fazer uma gravação não é caro. E depois a gente vai conversar sobre essa questão, sobre a questão do gamification do estúdio. Acho que é interessante a gente comentar sobre isso. A gente só quer dar uma passada e depois a gente vai tocar em todos esses assuntos. E o cachê do Donald Jr. também, que é caro pra caramba, né? Como é que é? Ah, é. Mas nem compara, né? Por exemplo, um filme, por exemplo, custa em torno de 300 milhões de dólares. Né? Pegar um filme tipo Avengers. Quanto que tu acha que eles gastam com produção? É muito dinheiro, né? Em propaganda e Sim. tal. Propaganda é bastante também. Propaganda é bastante que eles gastam para promover um filme. Mas se tu for pegar e for ver, grosso mesmo de produção assim, ó, vamos supor que mesmo que não fosse custo, mas o fato de você ter que demorar 2 anos para ter o retorno e não poder liberar já é um custo também do dinheiro parado. Então isso quer dizer muita coisa. Por exemplo, e não é à toa que a Disney está lançando agora, já anunciou cerca de 11 filmes. Eu acho que foi isso, em torno de 12 filmes, 10 filmes em 2 anos. Porque tá apostando nessa questão do processamento, tá apostando na questão do streaming da Disney Plus, né? Mas se não tiver a fonte que é aqui, a questão do processamento rápido, não tem como. Soltaram uma pergunta aqui de qual o nível de máquina para rodar isso aqui. A gente está falando, esse vídeo em específico, eles estão fazendo a apresentação do que vai ser o PlayStation 5. Tá? PlayStation 5 não saiu ainda, né, Júnior? É novo, né? Eu nunca joguei PlayStation, então é o novo. É novo, acho que vai sair, vai demorar bastante para sair ainda, eu acho. Mas assim, ó, que fique claro que para compilar isso aí, para tornar esse jogo, para rodar essa cena aí, tipo essa RTX 2080 aí não roda isso aí. Uhum. Tem As que ser coisas. uma. Só o que tá vindo de novo Inclusive, aí. eu acho que a placa que rodou, eu acho, tá? Não tenho certeza, não adquiri essa informação formalmente, mas eu acho que a placa que rodou essa aí é uma Quadro RTX, que tem, se eu não me engano, 56 gigas de memória. Eu não tenho certeza, mas eu acho que Mas são eu as acho que Quadro eles já RTX que fizeram. estão Eu acho que eles já rodando isso aí. rodaram isso aqui em cima Se eu não me engano, da própria pode prévia ser esses do PlayStation 5, cara. gigas Eu do não tenho PlayStation certeza. 5. Mas eu acredito que Sim, seja isso, entendeu? sim. Vamos Inclusive o lá. pessoal está elogiando aí o SSD do É, novo PlayStation 5. verdade. Então, um dos pontos que eu ia falar é o seguinte. Então, a gente tem um avanço, que é a questão do hardware. Deixa eu ver se eu tô mostrando a minha tela. E. Não. Não. Foi. Um dos pontos é a questão do hardware, né? Mas também a questão de software. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a apresentação do pessoal da NVIDIA, né? E não é quem está fazendo o PlayStation 5, mas dá uma ideia do que eles estão fazendo com relação a software também. Tem um vídeo que eles mostram lá a questão do avanço e tal, mas essa parte aqui é a parte de inteligência artificial. E daí agora eu vou falar exatamente como que a inteligência artificial tem ajudado na questão do processamento de imagem. Tá? Então, eles estão mostrando aqui ó, uma imagem feita em 16K, tá? Então, para quem não sabe, 16K quer dizer que essa imagem tem 16 mil pixels aqui nessa imagem. Eles foram e... Cachorro. E aí eles geraram uma imagem menor, tá? Que é uma versão 720 pixels, para depois plotar isso em 1080 pixels.
Na verdade, eu acho que não é 8 pixels, né, o Júnior? 720p e 1080p. 1080p São é. linhas, né? Ah, é linhas, não é. Por que eles usam? É É, porque são métricas diferentes, né? Esse... 720p é a resolução de 1280 por 720. Ah, 1080p é 1920 por 1080. já E é assim Full por HD, diante. uns 2K mais ou menos, né? O 4K ele é 1900 ele é 3140 por 1920. Isso. E Mas aqui a gente, o 8K ele vai dobrando, né? aqui a gente deve Mas estar são linhas, falando. né? São, Aqui a gente deve estar falando de tipo 1K, 2K, né? Mais ou menos. não, aí essa 720p é HD e 1080p é Full HD. Não, não, eu sei, mas Não eu é digo. Eu entendo, mas eu digo que 1080p seria o 2K, né? deve ser uns Seria o 2K 2K. para simplificar para o pessoal entender. Então, o que ele Sim, está sim, seria fazendo? 2K. Ele está pegando uma imagem com menor qualidade e está transformando numa imagem com maior qualidade, usando inteligência artificial. E olha só a quantidade e a qualidade que ele ficou. Esse aqui é a versão 1, esse aqui é a versão 2. Olha a nitidez da questão da iluminação, né? E como é que eles fazem isso? Então, vamos lá. Vou até mostrar aqui um pouco mais. Eu acho que vai mostrar... Ó, aqui, ó. Ele vai te dar um 540, que é menor ainda a qualidade. Vamos supor que seja meio K. E ele vai tentar projetar. Vai projetar isso aqui para Full HD, que é 1080. Então, a partir de uma imagem de meio K, ele projetou uma imagem de 2K. Tá? Daí o pessoal tá assim, tá, mas o que o Fernando tá falando? Tá maluco, né? Papo de bêbado. É justamente isso que tornou possível os caras projetarem 1 bilhão, quase 1 trilhão de polígonos na tela e conseguir processar. Porque o que está sendo feito é a inteligência artificial treinada com uma imagem de 16K, que é dizendo assim, ó, esse carinha aqui, ó, esse cara de 720, ele vai chegar nessa qualidade aqui, ó. Cadê? Esse aqui é a qualidade final. Então, a inteligência artificial vai treinando. Ah, então quer dizer que esse ponto aqui... Eu vou mostrar outros vídeos que vão deixar mais claro essa questão. Vamos lá. E daí, por exemplo, um exemplo, falando de novo da questão da Disney, eles estão mostrando, por exemplo, um avanço que eles estão tendo aqui, que um servidor que, para dobrar de processamento, hoje o melhor servidor que tem de data center é o da Dell. Custa $1 milhão, tá? Ele tem uma taxa de saída lá de, sei lá, não lembro quantos gigas por segundo. Para você dobrar, custaria cerca de... A tecnologia que eles lançaram com $2 milhões, cobrando $2 milhões, ele solta 20 vezes mais do que esse servidor de 1 milhão. Ou seja, vai gastar cerca de 20 milhões para ter o output dessa nova plataforma que eles estão lançando com 2, ou seja, 10 vezes menor o custo. Isso para a Disney é tudo que eles querem ouvir, porque eles estão reduzindo o custo deles em absurdamente, um valor absurdo. Falo com o Júnior tem ideia. Quantos orçamentos, Júnior, que é perdido porque o custo é muito alto para o cliente? É direto isso. É A uma... a taxa de conversão de orçamentos é bem baixa, porque muitas vezes o cliente ele vem com uma expectativa de fazer aquele comercial bonito, né? E eles vêm até, é bem interessante, porque eles vêm justamente com referências como o Pixar, né? E aí quando você mostra a realidade do processo de criação e de renderização, né? Para botar em prática, fazer aquilo acontecer e dar o custo realmente, né? Então é meio frustrante, às vezes para muitos clientes é meio frustrante porque todo o esforço e energia e dinheiro, né, que você tem que colocar para transformar aquele projeto inicial com aquela referência, em realidade acaba sendo bem difícil de conseguir, né? Então realmente muitos clientes desistem porque é tudo isso, é assim, e acaba desistindo, né, do orçamento. Ou seja, o custo é super importante, né? Como tudo, né? Em qualquer negócio.
E daí aqui um ponto relevante que eu quero comentar é por que a NVIDIA se destaca nessa questão do processamento de imagem e no processamento paralelo na inteligência artificial. A diferença entre GPU e CPU. GPU, que é o processamento de placa de vídeo, ela tem por princípio processamento de matrizes, processamento de várias informações ao mesmo tempo de formas paralelas, problemas que podem ser paralelizáveis. CPU, ele é muito bom para executar sequências, rotinas em sequência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando tu vai fazer uma rotina no programa, tu não pode pegar, pular para metade, dividir, cada um faz uma metade. Tu precisa ter os pontos, tu precisa ter a base pronta. Eu digo assim, os clientes, não adianta, 9 mulheres não faz uma criança em um mês. Tem coisas que tu não consegue paralelizar, mas tem coisas que tu consegue. Então, por exemplo, tu consegue, dividir, por exemplo, numa montagem de um carro, você consegue que cada equipe monte uma parte e depois junta as partes do carro. Mas tem fases do carro que tu tem que fazer uma atrás da outra. Não tem como fazer um carro, dividir em 100 equipes e fazer o carro em 1 minuto. Não existe isso. Então, por isso que a NVIDIA se destaca nessa questão do processamento processamento de imagem e inteligência artificial. Aqui eu vou dar um exemplo simples do que é uma rede neural. Tá? A rede neural, ela nada mais é do que uma simulação de como funciona o nosso neurônio. Tá? Então, aqui a gente vê as entradas, lembrando que tudo que tu vai ver até mesmo texto, imagem é mais óbvio, porque uma imagem, por exemplo, cada pixel é uma variação de 0 a 255, que é a escala de cor. Mas, por exemplo, texto, tudo mais, vai virar uma matriz e isso aqui vai ser calculado. Né? Isso aqui é como uma rede neural trabalha. Então, por exemplo, ele vai entrar com 3 dados aqui, ele fala assim, eu tenho esse valor, eu tenho esse valor. Ele vai calcular os pesos de cada um, quanto que se afeta, e vai dar uma média. E se tiver o erro, vamos supor que ele fala que é 6.2 e o valor de verdade era 7, ele calcula essa diferença que é 0.8 e vai distribuindo essa margem de erro de forma retroativa, recalculando os pesos e, por consequência, recalculando os pesos aqui atrás. É o princípio de backpropagation. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Então aqui, vou mostrar uma simulação do que é inteligência artificial rodando. Isso aqui eu achei bem interessante. Aqui tem a questão de um treinamento. Acho que a qualidade não está legal aqui. Aqui está a questão do treinamento. Vocês vão ver que conforme ela for treinando, ela vai alterando o valor aqui, Tá vendo aqui, Consegue ver, Júnior? Uhum. Daí aqui é o nível de erro, O nível de erro vai caindo, Ele vai se ajustando o peso aqui no meio. E daí assim ela vai se ajustando e vai aprendendo, digamos assim, esse aqui é o aprendizado de uma rede neural, tá? Esse aqui é o aprendizado de uma rede neural. E assim que, por isso que a rede neural no processamento de imagem ela precisa ter exemplos. Por isso que eles montaram aquele exemplo de 16K. Então eles pegam um exemplo pequeno, dão o resultado final e aquele conhecimento de como que tem que ser feito fica nessas camadas do meio, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu quero dizer com camadas do meio. Esse aqui é bacana. Para vocês terem uma ideia da quantidade de processamento que a gente tem quando a gente está falando de inteligência artificial. Isso aqui é uma rede neural funcionando, acho que a primeira Perceptron. Então, por exemplo, como que ele converte uma imagem escrita à mão, Isso aqui está nada mais do que mostrando como é que é uma escrita à mão e como que a rede se vira para te dizer como é que funciona. Então, para quem não sabe, como que ele consegue identificar a questão das imagens é através do padrão. Então, por exemplo, ele verifica que tem a voltinha, ele tem um miolo aqui que não tem abertura. Por exemplo, um 3, ele não tem nenhum fechamento.
O 2, ele tem um fechamento. Ele tem um círculo fechado aqui. Bom, enfim, ele vai pegando esses padrões e ele vai passando para trás. Vou mostrar aqui, ó, como é que ele está rodando. Isso aqui, ó, a rede neural funciona no tempo real. Olha lá. E aqui ele está tendo o resultado por trás. Mas olha a quantidade. A gente está falando de 1.100.000 sinapses. Aqui no meio a gente está falando de 2.000 neurônios aqui no meio. Esse aqui é o multilayer, então tu vê uma separação maior entre elas. Aqui a gente já está falando. Bem bacana a apresentação. Dá uma ideia melhor pro cara, né? Do que é, como que funciona, né? Foi uma boa maneira de tornar visível, né? Esse aqui é bacana. Convolution Network, o que ele faz? Isso aqui nada mais é filtros de matrizes, multiplicação de matrizes em cima de uma imagem. Então, por exemplo, isso aqui são filtros que ele vai fazer, por exemplo, remoção de ruído. E daí ele vai calcular, isso aqui é absurdo o cálculo. Ele vai calcular todos esses filtros ao mesmo tempo. Então ele verifica assim, ó, geralmente quando eu aplico essa matriz aqui e o resultado é tal, e eu quando aplico esse outro filtro e o resultado é tal, e eu aplico outro filtro, então a gente está falando aqui de vários filtros ao mesmo tempo. Ele vai, converge o resultado desse monte de filtro e depois ele aplica mais uma vez a análise em cima disso. Então ele faz a média do conhecimento, olha só. Ele faz várias redes em cima das redes que ele já tem. 3.610.000 sinapses aqui. Legal. 19.000 neurônios. Enfim, aqui dá uma ideia melhor do que a gente está falando. Como é absurdo a quantidade de cálculos e matrizes que a gente tem na parte de processamento de imagens, juntando com a parte de inteligência artificial. Então aqui, ó, vou dar um exemplo. Eu acho que o pessoal já viu aqueles exemplos de tipo, eu gravo meu rosto falando com a minha voz, mas na verdade saiu Obama, né? Então, o que o pessoal faz? Deepfake? Exatamente. Isso aqui é geração de fake. Como é que funciona? Você gera um ruído qualquer, né? Você gera um ruído qualquer aqui. Esse gerador, ele vai soltar algum resultado, tá? E daí ele vai pegar e vai mandar, esse aqui é uma rede neural, então ele vai sair o resultado, beleza? Ele vai pegar esse resultado e vai jogar para uma outra rede neural. E essa rede neural vai tentar identificar se esse gerador aqui é verdadeiro ou falso. Então ele vai pegar uma foto de uma pessoa de verdade e vai falar que é real, vai pegar esse cara aqui e vai falar que é fake. Então o que vai acontecer? Conforme tu vai fazendo as iterações, que isso aqui vai evoluindo, ele vai tentando, até ver o nível de erro que ele consegue chegar, diminuindo o nível de erro, igual vocês viram no treinamento anterior, ele vai gerando faces de uma forma cada vez mais precisa. E fica uma competição entre o gerador e o discriminador. Até que ele consiga burlar que o discriminador não consiga mais identificar a diferença entre um negócio que é fake e um negócio que é real. E esse é a questão do GAN, né, que chamam, que é Generative Adversarial Networks. Esse aqui é outro exemplo bem interessante, que é o autoencoder. Qual que é a ideia do autoencoder? Tu pega uma informação completa, vamos supor que seja um livro, um vídeo ou uma foto, por exemplo, aqui. Tu manda compactar essa informação, então tu reduz a qualidade dessa informação. Imagina que tu tenha pego essa foto aqui igual eles fizeram lá, 16K. E depois eles converteram isso aqui para 520 pixels, 520p linhas de altura, então meio K. Ele vai estar compactado, vai sair só isso aqui, ó, só essa ranhura. Daí o decoder, ele tem que tentar aprender o máximo possível, chegar essa informação aqui o mais próximo possível da original, tá? Baseado nesse ruído que ele teve aqui. Então, esse cara, ele vai tentar gerar alguma coisa e ele vai ver qual o nível de erro que ele teve desse para esse aqui. Daí ele vai lá e recalcula a rede. Daí ele vai tentar uma outra imagem, vai fazer compactação, gera essa imagem simplificada e depois faz isso aqui. O que acontece? Olha só,
Quando eu pegar e mandar compactar essa imagem com ruído, ele vai ser uma imagem com menos precisão. Só que ele não aprendeu, no aprendizado dele, ele não aprendeu que tem que ter as ranhuras. Então, qual é a consequência? Tu vai ter a imagem lisa no resultado final. Isso aqui não serve só para imagem. Isso aqui é um exemplo magnífico, porque, ô Júnior, fala aí, tu que trabalhou com design, quanto tempo demora para tratar uma foto dessa? No Não, Photoshop? vai umas boas horas, né? Umas Exatamente. boas horas, né? E aqui a rede neural vai fazer isso aqui em tempo real. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que tu pega informação de banco, informação demográfica, informação, enfim, informação do cara. Daí tu tenta compactar as informações desse cara e manda ele gerar. Daí tu pega o resultado final. Daí tu fala assim, ó, vamos comparar o resultado final com o resultado original. Daí tu começa a verificar se tem falhas nesse discurso do cara, ou se tem falhas no teu processo. Por exemplo, geralmente, quando o cara ganha tanto, o cara tem uma casa mais ou menos estimado desse valor. Se ele não tem, pode tratar esse caso como questão de gestão por exceção. Por exemplo, o Itaú usa isso para detecção de fraude. Tá? Enfim, eu não quero me estender muito na questão de rede neural e não quero entrar muito nos detalhes técnicos. Eu queria só dar essa ideia de como que é possível que aquele vídeo que a gente viu antes do Unreal seja realidade. É baseado nessas técnicas novas. Isso aqui a gente está falando de em torno de, vou chutar aqui, em torno de 3, 4 anos, e que está sendo mais popularizado essas técnicas. A gente não via essas questões de fake até pouco tempo atrás, que está tornando possível essa questão de, por exemplo, com poucas informações, eles não precisam processar 100% da informação. Eles já projetam qual que vai ser o efeito da água, qual que vai ser o efeito de luz, qual que vai ser a consequência de poeira e tudo mais. E, Júnior... Quer dar um exemplo mais voltado ao 3D disso aí, cara? Quer ver? Ó? É o lance do denoiser. O que acontece hoje? Os renderizadores por GPU que a gente está usando, um exemplo é o Redshift, né? Mas tem muitos outros renderizadores agora, todos eles estão começando a usar a GPU, né, para renderizar. Esses renderizadores, eles vão sendo calculados aos poucos. E a imagem, eu botei aqui um endereço ali, se tu conseguir compartilhar essa imagem que está no endereço, aqui no chat do vídeo. Vamos pegar. Se você for perceber essa imagem aí, ela está muito granulada no original, e foi exatamente esse processo que tu acabou de falar aí, que gerou a possibilidade de ser limpo, né, automaticamente. Mas e por que a imagem não faz direto bonitão ali, né? Porque, por exemplo, se você deixar 30 segundos correndo o renderizador, ele vai ficar desse jeito todo granulado aí. Se você deixar 3 minutos, aí ele vai ficar bonitão. O que essa tecnologia de denoise ela proporciona para nós? Que cada frame, ao invés de demorar 3 minutos, demore 30 segundos. Então você faz uma imagem suja, depois em mais, sei lá, 10 ou 15 segundos, o denoise calcula e limpa a imagem para você. Então isso já é algo muito prático que está acontecendo dentro do nosso trampo lá com 3D, onde que o denoise acaba servindo para deixar a render, que às vezes demoraria 10 minutos, faz só 3 minutos e depois mais 20 segundos do denoise e a imagem fica muito similar à imagem que demoraria 10 minutos. Se você botar uma do lado da outra, não é que fique igual, porque existem detalhes muito pequenininhos, grãozinhos, pedacinhos de pedra, coisa assim, que o denoise ele não consegue colocar ali, claro, porque ele está limpando a imagem, né? Então ele não sabe que a pedra está ali. Mas assim, você usando de maneira inteligente, você consegue o melhor resultado no melhor tempo possível. Então isso é um uso muito prático da inteligência artificial para otimizar o tempo de produção do que a gente faz, dos nossos vídeos. Né? E daí, agora tu imagina só, Júnior,
que a quantidade de tarefa que a gente vai poder estar automatizando, igual, por exemplo, eu acabei de falar de fraude, né? Agora tu imagina a quantidade de tarefas que a gente vai poder estar automatizando com esses conhecimentos, essas tecnologias novas que a gente está falando de inteligência artificial. E quando eu falo pro pessoal assim, cara, a carreira do pessoal da área administrativa é perigosa, cara, porque vai ser automatizado. Então, por exemplo, a gente, na questão da programação, a gente já está mudando cada vez mais como a gente trabalha. Você acabou de comentar que está tendo uma evolução todo esse tempo que você trabalha com 3D, tem cada vez mais uma evolução. Eu enxergo que a gente vai ter cada vez mais uma evolução nesse ponto também da questão da animação, de você conseguir pegar e montar, por exemplo, a questão da definição de padrão de um personagem, você está falando na câmera e a câmera já converter aquilo para 3D, ou por exemplo, você falar, eu gostaria que esse cara estivesse correndo, e a inteligência artificial já gerar um personagem correndo para ti, e daí você dá detalhes ali. Por exemplo, eu tenho um professor amigão meu, que é o Rogério, e o negócio dele é o quê? Ele, baseado num texto, ele gera uma animação. Que ali tu tem sentimento e tal, e tu consegue ensinar para a rede neural que, esse aqui é um cara chorando, esse aqui é um cara triste, esse aqui é um cara emotivo, esse aqui é um cara feliz. E daí tu começa a cada vez mais evoluir nesses conceitos e gerando templates para você trabalhar cada vez com mais eficiência. Claro, as pessoas que vão se diferenciar entre o baita profissional que trabalha lá para Disney e o cara que faz o trabalho pro Zé do bairro, vai ser o conhecimento que o cara tem na plataforma, o conhecimento que o cara tem ali. Mas o cara ser efetivo como que eu vou dizer, produtivo é super importante, porque negar isso é negar a evolução, tipo, o cara querer fazer desenho à mão, o pessoal da Disney que fazia desenho à mão há 30, 40 anos atrás, e o pessoal que hoje usa o computador para fazer as animações, né? Isso que tu acabou de falar, isso já acontece, né? Que digamos assim, vou dar um exemplo que todo mundo aqui vai conhecer, né? Que é o Xbox com o Kinect, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu usei e que num momento, muitos anos atrás, não daria de fazer isso aí, né? A gente teve que fazer um estádio em 3D e fazer a torcida. Para fazer a torcida, eu teria que pegar e animar os bonequinhos, né? Para a torcida não ficar parada, né? Não ficar ali tudo estático, eu teria que animar os bonequinhos, né? Como que a gente fez? Um dos meus sócios, o Vangelis, agora está em Israel, ele usou o Kinect para gravar ele, porque o Kinect tem a capacidade de identificar a movimentação do corpo, e ele pegou a informação dele mesmo, gravada pelo Kinect, e conseguiu transferir isso como dados para dentro do nosso sistema, e eu coloquei os dados a movimentação que ele pegou, eu adicionei nos personagens. E daí a gente distribuiu 80 mil bonecos pelo estádio, e a movimentação ela era grande, né? Ela tinha mais de 2.000 frames de tempo, no caso, ela tinha tipo quase 1 minuto e meio de animação, e a gente precisava só de 20 segundos, então eu peguei 20 segundos do primeiro boneco, mais 20 segundos de uma parte mais à frente, fui distribuindo em momentos diferentes, e todos os bonequinhos ficaram se agitando de forma diferente, ficou bem legal o resultado. O que isso nos ajudou, né? Vamos supor, tempos atrás, talvez a gente precisaria animar na mão isso aí. Talvez a gente precise de uma equipe de animadores, talvez a gente precisaria comprar essas animações prontas. Mas a gente conseguiu, através do Kinect, fazer isso. Essas tecnologias elas estão cada vez mais acessíveis, os sistemas de captura de movimento estão cada vez mais acessíveis, já existem sistemas de captura de movimento que não precisam mais nem de marcadores, né? Por exemplo, o sistema do James Cameron, que fez a captura de movimento dos rostos para o Avatar, né? Que foi uma inovação, que é aquela câmerazinha na frente, né? E ela vai detectando o movimento do rosto e transfere o movimento para
para a face do boneco em 3D. Anos atrás, alguém teria que estar fazendo essa animação manualmente, né? E hoje em dia já é bem mais difícil. Os jogos mesmo, a maioria, quase 100% dos jogos, é tudo captura de movimento, né? Então, Aham. o animador mesmo, o animador raiz, ele tem um valor muito grande, assim, a gente valoriza muito o trabalho desses caras porque eles têm um timing muito, muito legal, eles sabem como ninguém animar. Mas a captura de movimento, ela chegou e, tipo, é uma tecnologia nova que vai ser usada. Então, esses profissionais têm que ir evoluindo junto com a tecnologia, né? Para não ficar para trás, porque É, realmente esses caras, certas coisas vão ser. esses caras que são mais, que têm um conhecimento mais preciso, igual você está falando, eles têm que chegar para um nicho mais específico, que eles se tornam alfaiates, né? O que a gente está falando é que a gente tá Exatamente. falando que a gente está disponibilizando daqui a pouco 3D nível Renner, onde que você consegue, né, todo mundo ter acesso, é, e, e a gente vai ter os caras que trabalham, né, no old school vão trabalhar como o negócio mais preciso para, por exemplo, uma Volkswagen da vida, uma empresa que precisa de uma precisão maior, de uma animação mais com mais detalhes, né? Um filme, Disney, e aí vai, né? Mas é super interessante o quanto que isso ajuda, porque a gente não está falando só de animação, animação é diversão e eu acho que é interessante também. Quem que não gosta, né, de ver os vídeos da Marvel, mas, por exemplo, a gente está falando de estudo, simulação de estresse em veículo, criação de produto, está falando de Sim. análise de mercado, está falando de pesquisa na área médica. Então, tudo isso é super interessante. Eu acho que eu fiquei bem animado de eu ter retomado essa Sistemas questão de dos estudos trânsito. temas de trânsito, esperamos que Mas é que a gente tem um problema maior que a política que gosta de atravessar, né? Mas ó, a gente tá vendo a questão do Tesla, né? E eu acho que é isso que é interessante, Júnior. Estava comentando antes sobre a questão assim que as pessoas não têm noção, ainda não caiu a ficha. As pessoas não se deram conta ainda, por exemplo, não sei se está acompanhando a questão do quanto que o Tesla está revolucionando o mercado de automóveis aqui nos Estados Unidos. O valor de mercado e o É, desespero. Oi? alguma coisa eu tô acompanhando, sim, mas é mais porque eu sou meio entusiasta, né? Eu gosto de estar por dentro realmente, mas principalmente a questão dos carros autônomos, né? A Sim. forma, a forma de dirigir essas coisas aí está sendo revolucionado, né? Ah, tu vê um detalhe simples. Eles já no primeiro quarter deles, no primeiro trimestre de vendas do Model Y, eles já estão tendo lucro, né? Eles não tinham conseguido isso em nenhum dos carros até então. Todos eles tinham um prejuízo. Mas por quê? E a procura tá absurda. Todo mundo tá querendo comprar os Tesla. Os caras não estão dando conta de entregar os carros. Os caras estão fazendo propaganda a reviria para conseguir vender, os concorrentes para vender os carros. Por exemplo, ontem eu fui descobrir que a Fiat, o grupo Fiat, né, que é Fiat, Chrysler, Dodge Ram, enfim, todos esses carros, eles estão pagando para Tesla, porque na Europa eu tenho um nível de poluição limite. E daí eles podem juntar outras empresas no bolo para dar uma média melhor. Eles pagam para a Tesla fazer a média deles ficar mais baixa, porque senão eles iam levar uma multa de uns 2 bilhões por ano. Tá? Então, assim, eles estão num nível de. Uma das poucas empresas que estão valorizando nessa crise. Sabe, tipo, é absurdo. E tudo isso por quê? Porque os caras não estão vendendo carro, eles estão vendendo um computador em cima de um carro. E tudo que eles fazem, desenvolvimento e tudo mais, eu tenho certeza. Eles usam muita tecnologia nisso. E com certeza tem a questão de tecnologia também no desenvolvimento de materiais novos. Mas o principal é a questão a principal é a questão do carro autônomo, né? Que é o que mais chama atenção. Imagina quando chegar o carro autônomo efetivamente. Ninguém quer comprar outro carro. É tipo assim, ó. É igual, por exemplo, quando tu vai comprar um celular. Tem um monte de marca, mas vamos ser sinceros, tu só vê uma meia dúzia de celular na mão do povo. Ou é iPhone, ou é Samsung, ou é Motorola e não, tem uns Huawei.
não sei como é que tá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos mesmo só tem 2 marcas praticamente. É só Samsung e só iPhone. Não vejo ninguém com outra marca fora isso. Uhum. Então, é a mesma coisa que vai acontecer com carro. Tu vê o pessoal, por exemplo, o pessoal vai comprar BMW, o pessoal que está trocando por Tesla. O pessoal que comprava Prius está comprando Tesla. Então, os caras estão dominando um mercado assim absurdo. E isso tem tudo a ver com tecnologia. E esse é o ponto que eu quero tocar. O pessoal não se dá conta. Quando o pessoal enxergar essa questão de revolução, essa questão de automação, simplesmente a mudança vai chegar igual chegou o coronavírus e o pessoal não vai nem perceber. E do dia para o outro, o mundo mudou e o pessoal não se deu conta. É realmente um negócio preocupante, porque a gente sabe que nossos governantes não são dos mais rápidos para se adaptar. É bem isso aí. Principalmente, tem um lado bom, né, também que muitas pessoas não sabem disso, né, vão descobrir, e para muitos vai ter muita notícia boa, né, vai ter muita otimização dos processos, muitas coisas boas acontecendo, mas para muitos vai assustar demais, né, principalmente aquele lance assim da substituição dos empregos, né, que é uma coisa natural no mundo desde antigamente, né, quando se inventou o rádio, né, sempre tem aquelas conversas, né, quando se inventou o rádio, todo mundo achou que o jornal ia acabar, quando inventaram a televisão acharam que o rádio ia acabar, e assim por diante, né, mas a verdade é que realmente há muita mudança, né, nesse meio, né, diga-se de passagem, hoje em dia, a forma como a gente vê a televisão não é mais a mesma, né, e Por tá exemplo, mudando demais a forma como a gente vê as coisas. vamos pegar efeitos da economia, por exemplo, igual você falou aí. Não mata, mas, por exemplo, hoje quem é o maior quem é o maior player em propaganda no Brasil não é mais a Globo, é a Google. A Google recebe mais dinheiro de propaganda do que a Globo, Uhum. né? Porque a TV aberta, no caso da principal emissora, né? Exatamente. Então tu vê já uma proliferação, né? Por exemplo, como é que eu vou dizer? Uma quebra. Tu vê cada vez mais os pontos assim. Tu vê cada vez mais poder, digamos assim, na mão de poucas empresas pequenas, tá? Por exemplo, tu Uhum. consegue popularizar essa questão da propaganda para muitos, então tu populariza tecnologias, mas tu monopoliza no topo. Então, por exemplo, o que antes tu tinha várias empresas que faziam alguma coisa, hoje tu tem uma empresa no mundo que é a Google. Então, por exemplo, a Google está tomando a propaganda do mundo inteiro, entendeu? É claro, tem lugares, por exemplo, acho que na Rússia e na China, eu tenho certeza, que usam outros buscadores, que não é o Google. Mas, no geral, por exemplo, Facebook é só Facebook. Né? Tu vai ter uma outra social media na China, porque China é isolado do resto do mundo. Mas tu tem um monopólio nesse sentido, e por isso que hoje a gente está ouvindo história de empresas que valem trilhões. Mas é uma revolução que a gente. Mas assim, no fim das contas, o usuário final, a dona Maria lá, ela tá com um celular novo. Ela tem uma qualidade no serviço melhor. Ela pode ver Netflix, ela, né? Tipo, nesse Sim. sentido, para o usuário final, eu acho que é válido, eu acho que é interessante. A qualidade aumenta. Fechou? Fechou? Então fechou. Isso aí, cara. Obrigado. Obrigado por participar. Um prazer te ter aqui. Enfim, se quiser participar, tamo aí, né, cara? Portas abertas. Pode. Insights inteligentes assim é sempre bem-vindo. Legal, legal. Agradeço aí o teu convite para participar. Eu acho que é um assunto tão vasto e às vezes complexo, que tem tantas coisas para serem faladas, né? Que geraria aí conversa para bastante tempo, mas aí com certeza vão haver outras oportunidades aí para a gente exemplificar melhor aí na prática, né? Por exemplo, né? A gente está falando aqui de começou e o principal é o lance da Unreal Engine Uhum. e
talvez aí numa próxima oportunidade mostrar na prática aí o que isso, como que isso é usado, como que mostrar com exemplos na tela mesmo, as coisas acontecendo ali, né? Como que a gente fazia e como que vai ser. Então a gente pode preparar algum materialzinho numa outra oportunidade aí para mostrar para o pessoal. Mas agradeço aí o convite, Magno, e é isso aí. Valeu. Estamos aí precisando. Obrigado. Prazer mesmo. Pessoal, obrigado por ter assistido, participado. Valeu.